Estamos hoje aqui reunidos para celebrar a minha câmera que caiu no chão e quebrou a lente. Oi, minhas bonitas, tudo certo? Sim, minha câmera caiu no chão e estou com a lente quebrada, tu acredita? Mas estou aqui em plena oração de que vai dar certo, de que eu não estou aqui sentada perdendo meu tempo. Inclusive quem assistiu o vlog viu, né, o que aconteceu com a minha lente, que, né, espatifou-se graças a meu jeito doce e delicado de ser. Mas fiz o teste, acho que dá pra gravar. Vamos lá fazer um vídeo de primeiras impressões barra resenha, barra tutorial. Vocês têm gostado muito desse tipo de vídeo? Eu tenho gostado muito de fazer, então tá tudo certo, né? Eu faço pra vocês, né? Mas quando eu me divirto aqui é melhor ainda, né? Então hoje eu vou falar sobre alguns produtos da Ruby Rose que chegaram por aqui. Então são as últimas novidades da Ruby Rose. Ruby Rose a gente não dá conta nem de acompanhar, né, meu bem? Porque toda semana tá lançando um troço novo e a gente fica bem zonza, né? Chegou por aqui, chegaram por aqui, né? Algumas paletas, algumas versões, na verdade, da Ruby Rose e também 4 máscaras de cílios, tá? Eu não vou resenhar todas, até porque a gente tá falando de qualidade de produto, enfim, e eu acho principalmente as paletas de sombra da Ruby Rose, eu acho todas muito parecidas nas composições de cores, assim, mudam algumas tonalidades, algumas temperaturas. Mas vou falar então de uma especificamente e vocês já levam a qualidade pras outras, até porque eu fui ver a composição das sombras e são todas iguais, então tu viu uma, tu viu todas, tá? O que muda realmente são os tons, combinado? Mas vou começar falando então sobre essa paleta que chegou, que é a paleta, vamos falar do nome da bichinha corretamente, Lovely Powder Contour and Cream Contour. O que é? É uma paleta de contorno que tem a versão em pós and cremosas, tá? Então essa paleta da Ruby Rose é uma paleta 2 em 1, que é muito inteligente para automaquiagem e para maquiagem profissional também, porque além de tu poder optar se tu quer fazer o contorno cremoso ou o contorno seco, tu pode usar o seco para selar o cremoso, né? Então é uma paleta muito funcional. Mas vamos analisar a sua qualidade, porque é para isso que eu estou aqui. Que uns dias as marcas não me mandam mais nada, tudo com medo dessas resenhas de primeiras impressões, porque, meu amor, me pega com os cornos virados, então, que nem hoje, se ralou. Vamos lá? Vou começar então falando sobre a parte dos contornos cremosos. São 6 tons, tá? Tem este aqui que é um fundo bem amarelo, que eu usaria ele pra iluminar a região das olheiras, com certeza. Um outro que é um fundo mais intermediário e um que tem um pouquinho mais quente. Acho, já vou falar aqui de primeira, que está faltando um tom claro para iluminar, né, Ruby Rose? Não temos aqui um tom claro para estar iluminando. Quer dizer, não temos para as peles mais claras, temos apenas para as peles mais morenas. Então a paleta fica devendo nesse sentido, tá? Eu não sei se existe outra versão dela, é possível que tenha uma outra versão, né? Mas por enquanto, achei que ficou faltando então um tomzinho mais claro. Já nos tons mais escuros, são 3 tons bem expressos, o que eu gosto muito. São tons mais frios. Pra fazer contorno eu acho bem bacana, mas eu achei pouco variante, tá? Podia ter um tom um pouquinho mais clarinho e um tom um pouquinho mais escuro. Tipo, achei os 3 tons, ó, aqui dá pra ver melhor, ó, bem parecidos. Vocês não acharam também? Os tons bem semelhantes? Pouca variação de temperatura e pouca variação de intensidade também. Mas essa é só uma primeira análise, vamos colocar ele pra jogo então? Deixa eu pegar um pincel aqui, deixa eu ver o que eu vou escolher. O que temos de pincel limpo? Temos pincel limpo, Brasil? Temos pincel limpo, vamos lá. Eu vou começar então com os escuros, eu sempre começo com os escuros, eu vou usar este tom aqui pra começar a traçar a parte de contorno. Antes que tu me pergunte, Lu, que pincel é esse? Este é um pincel que está em teste para a nossa linha LF Pro. Na verdade ele já foi aprovado, mas ainda estamos desenvolvendo algumas questões de polimento de cerda e cores, tá? Então tu releva, mas teremos, tá? Então eu vou começar então, eu sempre começo a traçar o escuro perto, pela linha da maçã, porque aqui, gente, é o lugar que pode ficar mais marcadinho um pouquinho, tá? Então já vamos fazer uma linha de contorno também. E eu já desço esfumando, tá, gurias? Eu nunca deixo muito marcado, a não ser que eu queira fazer uma foto de antes e depois. Então, ao mesmo tempo que eu aplico, sabe, pra fazer a foto do antes bem rabiscada, e depois vem com um depois, tipo, bem bonitão, assim, aí eu deixo bem marcado. Mas na vida, eu já vou dando uma leve esfumadinha pra facilitar o meu trabalho, ó. E eu subi ele um pouquinho, subi demais, porque o meu rosto permite. Lembrando, tá, gente, que pra quem não sabe, contorno não é receita de bolo, tá, gente? Então o contorno que eu faço em mim, se tu não tem o mesmo formato de rosto que eu, não vai funcionar em ti. Resumindo, tudo que é claro aumenta, tudo que é escuro diminui. Então tu tem que saber os pontos do teu rosto que tu quer sombrear e os pontos do teu rosto que tu quer clarear, tá? Mas estamos falando de qualidade de corretivo neste caso, né? No caso ele não se vende como corretivo, ele fala contorno cremoso, o que é muito inteligente, inclusive, porque se fosse corretivo a gente talvez fosse analisar ele como corretivo, né?
Já fiz essa linha, fiz maçã, um sombreadinho no queixo, nariz, testa muito pouquinho pra não ficar com cara de sujeira. Vamos para outro pincel que também estamos em teste e vamos agora pra fazer a parte de iluminação, que vai ficar devendo pro meu tom de pele, tá, gente? Não tem aqui, então eu vou dar uma enjambradinha com esse amarelo aqui, que é o mais claro, que na minha pele talvez... não vai funcionar como iluminação, tá? Mas nós vamos fazer de conta que sim, ele tinha que ser um tom mais claro, 2 talvez, pra funcionar pra mim. Mas ok, já falei dos tons, posso agora focar na qualidade do corretivo, né? Eu não vou nem usar ele aqui na linha das minhas olheiras porque ele vai ficar escuro, tá? Teria que ter usado ele abaixo da base pra pelo menos trazer esse fundinho amarelo. Esse traço aqui, ó, gurias, eu vejo muita gente fazendo de um jeito meio que indiscriminado. Cuidado, tá? Tu só faz esse realce aqui com a sombra clara se tu não tem o rosto com a mandíbula muito aberta. Se essa região tua aqui é mais estreitinha como a minha. Olha como desce estreitinho essa parte do meu rosto, né? Então a gente pode iluminar. Agora, se tu já tem isso aqui muito aberto, mais marcado, mais saliente, não precisa iluminar embaixo, tá, gurias? Aí eu vou botar só um pouquinho de luz aqui no centro do rosto, muito pouquinho, já que eu não vou fazer as olheiras com ele, porque eu acho que não vai funcionar. Ok. Vamos esfumar. Vou esfumar com um pincel limpo, pode ser esponjinha também, tá? Vamos lá. Ok, vamos para os secos então, que vai fazer um papel de selar o claro, tá? Então já que a gente tem essa opção, vou começar então. É engraçado porque aqui este tom não tem nada a ver com esse, né, gente? Que seriam os equivalentes. Pelo menos eu fiz essa leitura da paleta, então eu vou usar esse aqui então pra fazer o centro do rosto. Tem cheiro, tá, gente? Mas é cheiro diferente, não sei identificar, mas não é cheiro forte não, tá? Tá de boas. Vamos agora com este tom aqui para selar os escuros. Ok, no final do vídeo eu falo o que eu achei e o que eu não achei, tá? Recebi aqui, gente, várias paletinhas. Aqui tá escrito assim, ó, Mini Kit, Pink Chairs, Pink Checks. Mini Kit, não, é que cada um tem um nome, calma. Mini Kit, aí tem o Rose Checks, tem o Peach Checks, é ruim de ler, é difícil de ler porque lá embaixo é transparente. Pink Checks and Berry Checks, Chicks. 2 vezes juntos é Chicks, né? Ai, teachers, né? Ok, que são, na verdade, gente, 3 tons, 3... Lindo isso aqui. Amei Ruby Rose, eu amei essa embalagem. 2 tons de blush e um de iluminador. Que coisa mais linda que seria, perfeito se fosse um contorno, um blush e um iluminador. Ruby Rose me contrata pra consultoria que nós vamos ser sucesso na internet, hein? Na vida, nas lojas, nas vendas. Não, porque eu acho que seria muito mais funcional, porque eu achei isso aqui muito perfeito pra botar na bolsa, levar na necessaire, gente. Achei genial essa embalagem, achei genial o tamanho, a qualidade é bem legal. Tava lendo aqui atrás que tem o talco à frente da mica, que é perfeito pra blush. Quando a mica tá na frente do talco, o blush fica muito pigmentado, muito difícil de esfumar. Não, ele tem o talco na frente da mica, ou seja, tem mais talco do que mica. Muito, muito, muito legal. Todas as opções, tá, gurias? Gostei de todas as opções. Só senti realmente que poderia ser outra composição. Ao invés de ser uma paleta de blush e iluminador, poderia ser com pelo menos uma opção de contorno, né? Tá, mas achei bem legal essa paleta. Essa aqui é minha preferida, tá? Que é a Rose Chicks, que ela tem esse tom aqui de rosa bebê. Achei que fosse iluminado, mas não é. 2 blushes opacos e um iluminador, tá? Tem cheiro doce, agradável. Gostei, tá? Mas eu não vou usar ela, tá, gurias? Por quê? Não, acho que até que eu vou usar ela, porque eu já fiz contorno, né? Então eu posso usar blush e iluminador. Porque veio também essa paleta, a Perfect Shading, que eu já usei em vídeo, inclusive, ó. Que me agradou muito, que tem mais ou menos a mesma ideia da paleta de contorno. Na verdade é a mesma distribuição, né, de tons. E aqui nós temos um blush, são 3 iluminadores na verdade, mas esse aqui pra mim é um blush, tá? Mas são 3 tons de iluminadores, 3 tons de blush, 3 tons de bronzer e 3 tons de contorno. Que legal essa paleta, hein, Ruby Rose? Todos os produtos da Ruby Rose mantêm um padrão, tá? Então se tu conhece um blush da Ruby Rose, tu conhece todos. Então ela tem o mesmo nível de pigmento que esta paleta de contorno tem, e esta paleta de blush tem o mesmo tipo de pigmento que essa tem, entende? Então fica aqui uma opção, de repente, pra quem trabalha profissionalmente, com uma paleta maior, mais versátil, né? 3 tons de iluminadores, um quente, um rosado e um perolado mais frio, 3 tons de contorno, 3 tons de bronzer e 3 tons de blush. Então eu acho que eu vou usar.
a Rose Checks, né? Já fiz contorno, já conheço essa, já falamos dela. Então, já vou deixar ela aqui pra gente fazer uma análise depois, né? Final. Vamos lá. Vou começar então usando o iluminador. Bem lindo, bem bonito mesmo. Bem estilo Ruby Rose. Os iluminadores da Ruby Rose nunca decepcionam, né? É aqueles que tu aplica pouquinho, dá o estourinho, pode fazer camada. Eu não gosto de fazer camada porque eu acho que a pele fica grossa. Mas ó, bem bonito, né? Ai, eu tô apaixonada nessa paletinha, gente. Vamos, Ruby Rose, botar um contorno aqui junto. O que tu acha? Hã? E o blush eu vou fazer uma misturinha dos dois, tá, gente? Porque eu quero esse rosa suave. Vem bastante no pincel, hein? Tome cuidado, viu? Respeite essa paleta. Ela solta bastante, ó. Pra fazer um coradinho, pra fazer o sun stripping, que é aquela técnica do queimadinho de sol, que nós já falamos em outros vídeos também. Que é assim, tu faz o patati patatá, esfuma bem e passa por cima do nariz pra fazer de conta que tu tá bronzeado. Ai, fica meio demais. Vamos para as paletas de sombras, tá? Eu tô com eu estou aqui com 5 paletas de sombras diferentes da Ruby Rose. E quando eu passo o olho rapidamente, parece que eu estou com a mesma paleta. Por quê? Muitas variações de temperatura, poucas variações de tons. Então tu olha assim, tu não sabe muito bem o que comprar, porque elas são muito parecidas, na minha opinião. Todas têm opacas e cintilantes. Não, aqui eu tô com uma que é só opaca, ó, já tá fazendo a resenha toda errada, te acalma. Pera que eu vou abrir esse negócio aqui pra fazer um negócio direito, né? A Tender Eyes é toda opaca, elas vêm com esses, acredito que sejam fixadores ou alguma coisa semelhante aqui no meio, tá? Já a Sweet Eyes que eu tenho aqui, essa aqui eu tenho tons mais quentes, praticamente não tem variação de frio, um ou outro mais frio, ó. E já tem cintilantes junto com as opacas, tá? Vamos ver a variação das outras duas que eu tenho aqui. Aqui temos a Deseret Eyes, acho que é assim que fala. Eu tenho um pouco de dificuldade com esses nomes em inglês. Primeiro que eu não gravo nenhum, por mim podia ser paleta 1, 2, 3 e 4, tava ótimo, né? Ela vem numa mesma variação de opacos e cintilantes, porém ela tem tons mais abertos, ó. Os marrons são mais suaves, enfim, tá? Aqui nós temos a Nude Eyes, que predominantemente tons mais cintilantes, ela tem alguns opacos aqui. Bem bonita essa composição aqui, neutros, cintilantes, assim, enfim. Bonita essa paleta, achei. Vocês viram que os tons são muito semelhantes? Era isso que eu tava querendo dizer pra vocês. Tu olha assim, quando tu olha ela fechada na caixinha, parece que são todas a mesma sombra, a mesma paleta, né? E por fim, temos a Matte Diva Eyes, que como o próprio nome já diz, composta por tons mates. Uma variação grande aqui de tons alaranjados e fundos avermelhados. Certo? Vamos ver o que nós vamos usar? Bom, como a gente tá nessa pegada verão, eu vou usar a Sweet Eyes, que ela tem uns tons mais coloridos, assim. Então a gente vai dar uma explorada nessa cartela aqui, tá, gurias? Vamos começar então com o que eu acredito que seja o fixador da paleta, que tem aqui no meio. Vou aplicar na pálpebra móvel e vou subir um pouquinho a sujeirinha além da pálpebra móvel. Achei ele bem fininho, levemente gorduroso assim, mas vamos ver como é que ele se comporta com a fórmula da própria paleta. Tem tanta cor linda essa paleta que eu não sei nem por onde começar, porque normalmente a gente dá uma criada na maquiagem antes de vir aqui gravar, né? Mas eu vou começar com esse tom que tem aqui, que é um tom de púrpura, ele é levemente cintilante. Eu vou usar os pincéis do nosso kit Áurea, da nossa loja lfpro.com.br. Esses pincéis são muito legais para trabalhar com sombras que não tem muita pigmentação. Até não é o caso aqui da Ruby Rose, mas como a gente vai trabalhar com sombra opaca e cintilante e elas pigmentam de forma diferente, eu vou usar o Áurea porque ele vai me ajudar nisso, tá? Então vamos lá, vou começar com esse tom de púrpura e vou vir com ele aqui no canto de fora, dando batidinhas e subindo um pouquinho além do côncavo. Vou aproveitar que a paleta tem um tom iluminador aqui, ó, gente, que é um tom de pérola. E vou fazer já a luz abaixo da sobrancelha antes de esfumar, pra ela me ajudar, na verdade, na construção do côncavo. Iluminar aqui sempre ajuda, tá, gente? Iluminar antes de esfumar sempre dá uma mão na hora de criar o côncavo. Ok, voltando então com o mesmo pincel que eu usei pra aplicar essa sombra púrpura, gente, eu vou vir agora nesse tom aqui, que seria uma continuação do tom que a gente usou, tá? Esse tom que é um tom... um tom de marsala, né? Um fundo um pouquinho mais puxado pro roxo. Na verdade, ele vai dar uma continuidade nesse primeiro tom que a gente aplicou, nos ajudando a fazer um degradê. Olha que lindo. Sabe que pigmenta bem por ser uma sombra opaca? Ela esfarela um pouquinho, na verdade bastante, mas nada assim que tipo, ai meu Deus do céu, tá? Pigmenta. E outra coisa que eu achei bem interessante é que a princípio me parece
que a sombra na pele fica muito fiel à sombra na paleta. Isso porque tem mais mica do que talco. Lembra que a gente já falou sobre isso antes? Vamos ver como ela se comporta quando eu for esfumar. Se ela vai perder intensidade ou não, tá? Porque o talco, ele dá essa atrapalhada às vezes na pigmentação, quando tem mais talco do que mica. Mas nesse caso aqui, que tem mais mica do que talco, que a mica é a composição principal do pigmento, ajuda, entendeu? A manter a pigmentação mais intensa mesmo na hora de esfumar. Vamos saber disso em breve, né? Agora a gente tem esse tom aqui, ó, do lado desse tom de marrom telha. É ele que eu vou usar pra preencher o restante da pálpebra, que tá sem nada de sombra. Então, na verdade, ó, a gente fez um degradê de tons, ó. Todos muito primos, muito próximos. É um tom que tá bem alta, né? Vou deixar um cantinho ali interno pra gente dar uma iluminada de cor. Eu vou arrastando por cima uma da outra, porque elas já vão construindo uma transição natural, a gente, sem que eu precise ficar trabalhando um pincel, tá? Já fica o truque aí. Começa pelo tom mais intenso e vem criando as camadinhas com os tons mais claros que tu não vai precisar esfumar. Ainda sem trocar o pincel, vamos de laranja, gente. Vamos fazer um carnaval? Ver o que é que vai acontecer? Ver o que... ó. Ah, tá. Ficou tudo dentro da mesma família, ficou bom, ó. Isso é interessante, ó, gente. Não precisa ficar com medo quando tu usa vários tons que são irmãos, assim, ou primos de primeiro grau. Porque a transição fica muito natural, então parece, na verdade, que tu usou praticamente uma ou duas sombras, não parece que a gente usou tantas, mas que elas vão mudando a intensidade, sabe? Até nesse tomzinho aqui de fora que eu acabei usando o cintilante, eu usei ele cintilante porque ele é mais fácil depois de esfumar e tal. O brilho sempre ajuda a esfumar, né? Mas poderia ter começado direto com o tom opaco, que também ficaria ótimo. Eu comecei a criar aqui, vamos ver, fui pagando pra ver, né? Vou pegar esse tom iluminador, o mesmo que eu usei abaixo da sobrancelha, e vou iluminar o cantinho interno. Essas sombras, elas não são assadas, as cintilantes, tá? Então ela não vem no pincel com a mesma intensidade que ela vem no dedo. Se eu enfiar o dedão aqui, ela vai ficar super cintilante, super, quase como um iluminador. Mas no pincel, por ela não ser assada, ela fica um pouco menos intensa. Mas continua muito bonita, ó. Então cantinho lacrimal e subindo um pouquinho além do cantinho lacrimal, ó. Fazendo bem uma entrada de luz, tá? Como se fosse um Vzinho deitado, assim, ó. Imagina a letra V aqui, tá? É isso aqui que eu tô fazendo. Vou usar um lápis preto agora e vou esfumar ele primeiro com um pincel limpo, tá? Então eu usei ele dentro do olho e um pouco fora também, pra deixar bem pesado. E vou esfumar ele primeiro sem sombra, tá? Agora sim, então, vou vir na sombra opaca, esse tom mais avermelhado que a gente usou, pra esfumar por cima desse lápis preto, pra criar um degradê bem bonito. Vou deixar essa região aqui com bastante grama, bem marcado mesmo. E vou dar uma quebradinha com o laranja. O laranja é ótimo pra fazer transição, principalmente de sombra pra pele, sabe? Pode ser a última sombra que tu usa, pode fazer côncavo com laranja, ele sempre funciona super bem pra fazer transição. Dá um efeito bem bonito. Que coisa mais linda! Não abandone este vídeo, eu te juro que eu sei maquiar. Caso tu nunca tenha visto um vídeo meu, a coisa fica ruim pra depois ficar boa, tá? Vamos começar a esfumar isso aqui, né? Porque tá com esse formatinhozinho de barata que ninguém merece. Primeiro eu vou esfumar com um pincel limpo. Se precisar, a gente vem com um tomzinho de transição, porque aqui tem uns marrons frios bem legais pra isso. Mas como eu fui muito esperta e fiz a finalização dele com sombra cintilante, é possível que não precise, mas vamos ver o que vai acontecer. Vou usar o mesmo lápis preto que eu usei na linha d'água pra fazer uma raiz de cílio em cima, mas é só pra dar um leve peso no cílio, tá? Eu não quis fazer delineador pra que ele não roubasse a atenção das sombras. Por isso que eu escolhi o lápis e vou dar uma leve esfumadinha nele. Máscara de cílios eu recebi 4, tá? Da Ruby Rose, vamos lá. Que é a Curva e Volume, Trópico, máscara para cílios, Curva e Volume, que é essa lindas embalagens, tá? Eu preciso dar um adentro, assim. Lindas de morrer essas embalagens. Coisa fina mesmo, parece um rímel caríssimo. É Curva e Volume, essa aqui que é cor de flamingo, volume e alongamento, tá? Esta verde esmeralda maravilhosa, define e alonga. E esta azul jeans, que é a que eu vou usar, é a Power Volume. Eu escolhi ela justamente pelo nome Power Volume, porque eu amo cílio volumoso. Quanto mais gruzinho assim, mais eu gosto. Vamos ver. Sabe o que me chamou muita atenção? Ela não é muito preta, sabe? Ela parece um marrom escuro, assim, quando eu olho. Tem um cheirinho, mas bem tradicional de máscara de cílios mesmo. Vamos ver qual é que é dessa máscara. Algumas camadas depois, em cima e embaixo, eu tenho pra dizer pra vocês o seguinte, ó. Esse pincel me deu um pouco de aflição porque ele é mole.
tipo, não tem firmeza, parece que, sei lá, parece que tu não tá conseguindo pegar o cílio na hora de aplicar. Aí eu comecei a passar, não levei muita fé por causa disso do pincel, sabe? Meio molengão. Mas ficou um volumão meu cílio, eu tô achando. Passei 2 camadas, uma máscara nova, que normalmente a máscara nova não tem toda a sua potência, né? Ela vai ficando melhor conforme a gente vai usando. Achei bom, não gostei do pincel, achei ele difícil de usar, meio molengão, mas achei bom o resultado, é o que importa, né? E até porque essa questão do pincel é uma coisa muito pessoal, né? Certo? Aí batom, gente, só pra não fugir a regra, eu vou usar um da Ruby Rose também, tá? Esse aqui é 167, ele não é novidade. Faz muito tempo que eu tenho, quero dizer, né? Então tem o batom de um lado e... Deixa eu ver se isso aqui é gloss ou se é batom líquido. Pera, já te digo. E batom líquido do outro. Eu vou usar o lado que tem o batom líquido. Tem um cheiro de maquiagem de criança. Muito bom, inclusive, mas me lembra maquiagem de criança. Então vamos lá, vamos começar a analisar os produtos na ordem que a gente usou. Vou começar falando então da paleta de contorno, o que eu achei dela, o que eu não achei, tá? A parte do contorno cremosa, escura, é perfeita. É muito boa, gente. Eu achei a qualidade incrível. Mesmo achando que podia ter uma variação um pouco maior de tons, ela pigmenta na medida e ela é fácil de esfumar. Ela não fica com aquela cara de sujeira. É muito difícil achar um contorno cremoso, escuro, com esta qualidade. Aqueles em bastão, sabe, não tem essa mesma qualidade. Achei maravilhoso, qualidade de gringo. A gente fala qualidade de gringo como, né, esquece isso. Esquece essa expressão ridícula. Mas qualidade de produto muito bom, de produto muito profissional. Então, contorno escuro, muito bom. Infelizmente vou ter que analisar eles assim, tá? O contorno claro deixa muito a desejar. Eu achei que além dos tons não serem suficientemente iluminadores, vou colocar assim, então, já que ele serviria então pra peles mais morenas, né? Ele podia ser um pouquinho mais claro. Eu achei ele grosso e achei ele... Eu não sei se eles têm a mesma composição, porque eu achei eles totalmente diferentes em questão de textura. Lembrando que pigmento sempre vai interferir na textura do produto, tá? Porque pra te fazer uma consistência cremosa escura, vai muito mais pigmento do que pra fazer uma textura cremosa clara, então acaba alterando, não adianta. São produtos diferentes na minha opinião. Então o escuro eu amei muito e o claro eu não gostei. Tipo, tu olha a minha pele onde eu coloquei o claro, ela ficou marcada, parece que ele ficou transparente, deu aquela cobertura cremosa um pouco mais densa e levemente oleosa. O escuro maravilhoso e o claro eu não gostei. Dos pós, muito bons, já conhecia, enfim, essa textura da Ruby Rose. São fininhos, pigmentam e esfumam com facilidade, tá? Então digamos assim, ó, que esta parte da paleta eu daria nota 10, tá? A parte cremosa ali, clarinha, acho que deixou a desejar. Num contexto geral, é uma paleta muito legal, tá? Gostei muito, assim, e fiquei muito surpresa com esse contorno cremoso escuro, muito mesmo, de verdade. Aí viemos para a paleta de contorno, que tem iluminador, que tem blush, que tem bronzer. Essa paleta é linda, gente, é uma paleta muito versátil pela composição dela, tá? Então são 3 tons de blush, tem o tom de pêssego, o tom de rosa escuro, tem os tons de iluminadores, o bronzer e o contorno escuro. Essa paleta é muito legal, ela está em uso, vocês vão me ver usando muito essa paleta, ela tá aqui em cima da minha bancada, então volta e meia até nas minhas maquiagens da vida eu acabo recorrendo a ela. Ela tem a mesma qualidade, fininha, esfuma fácil, com uma textura agradável, e os iluminadores, cuidado pra não fazer muita camada porque deixa grosso, mas é lindo, tá? Gostei muito dessa paleta também. Depois, os mini, cadê os kit mini? Isso aqui eu já falei o que eu achei, né? Sensacional, amei, amei, amei. Falta, tá, Ruby Rose, na verdade, pensar um pouquinho mais na questão dela, pra ela ser mais funcional, porque se a ideia desta paleta é ser funcional, ninguém usa 2 tons de blush, né? Se a ideia desta paleta é facilitar a nossa vida, colocar na bolsa, na nossa necessaire, ela tem que ser prática, né? Ela tem que, na verdade, se valer. E eu acho que, então, eu trocaria um tom de blush por um tom de contorno. Eu acho que daí seria perfeito demais. Eu posso ser a garota propaganda de graça, de tanto que eu amei. De verdade, tá? Então, a qualidade do produto é a mesma dos outros contornos e blushes da Ruby Rose, ok? Paleta de sombra. Então, a minha preferida foi essa que eu escolhi pro tutorial, tá? Ruby Rose Sweet Eyes. Por quê? Porque ela tem preto, ela tem os tons variantes de marrom, colorido, cintilante e opaco. Então eu acho que de todas as que eu tenho aqui, eu achei ela mais completa. Então quem não tem nenhuma paleta, quer comprar uma paleta, eu acho que essa aqui seria uma paleta bem legal, tá? Vamos à qualidade.
Eu fui ler a fórmula dela bem detalhadinha. E pra quem não sabe, ó, gente, quando vocês olham os ingredientes, tá? A sequência determina a quantidade desses ingredientes. Então, quando o talco tá na frente da mica, a mica tá na frente do talco, tu entende o que eu quero te dizer? O que eu achei, tá? Eu achei que ela pigmenta muito. Ela é fina, ela não é uma paleta grosseira, ela pigmenta bem, assim, ela tem uma textura legal pra trabalhar. Tu encostou o pincel, ela já pegou, isso é muito difícil com sombra opaca. Mas eu achei que o pigmento não se manteve. Fiquei um pouco triste. Eu tenho vontade de agora, com a maquiagem pronta, reforçar todos os pigmentos que eu coloquei dela. Porque quando a gente aplica, fica um pigmento muito intenso e muito bonito, que se perde conforme tu vai trabalhando com o pincel. Por que isso acontece? Não sei. Eu não sei, porque aqui diz que o talco vem antes a mica vem antes do talco, ou seja, o pigmento vem antes do farelo, né? Só que ela tem também silica, talvez seja silica que dê essa suavizada nela. Não sabemos, não sei te explicar. Recomendo essa paleta muito, gente, porque isso é só um detalhe. E como eu tô fazendo uma resenha, um vídeo de primeiras impressões, é uma coisa que eu não posso deixar passar. Então, recomendo muito, porque ela pigmenta, é excelente. Só que eu achei que essa coisa do pigmento suavizar com o passar... O bom é que foi antes de eu terminar a maquiagem, ou seja, se eu fosse sair agora, era só vir e repor os pigmentos, tu entende que isso não ia ser um problema? Mas é uma questão a ser comentada, né, gente? Sobre os fixadores da paleta, o fixador que tem aqui eu não gostei, porque eu achei ele transparente, ele não dá cobertura, ele não zera a pálpebra, levemente oleoso, ele também não tem estabilidade, conforme eu vou piscando ele vai fazendo aquela cinturinha, tá? Ele não seca totalmente, tá? Então eu achei que ele tinha que ter mais cobertura, essa é a minha opinião. Paleta muito legal, todas elas, mas essa aqui foi a minha preferida. Máscara de cílios. Então, gente, pontuei a questão do pincel ser molengo. Ele é um pincel meio flácido, tá? É meio molengo, assim. Se essa ponta fosse mais rígida, eu acho que ele seria ainda mais eficiente do que ele já foi. Achei muito eficiente por ser uma máscara nova, acabei de tirar e usar. Tipo, já fiquei satisfeita com o meu cílio assim, tá? Mas eu acho que se esse pincel fosse rígido, nossa, daí ninguém segura essa máscara. Acho que seria uma máscara muito, muito, muito mais top ainda. O batom não está em análise porque ele não é novidade. Mas, se vocês quiserem minha opinião, é bem confortável, viu? Cobriu legal, secou. Ok. Falei sobre tudo, gente? Falei sobre tudo. Deixa eu soltar os meus cabelos que estão molhados. Eles não fazem parte desta maquiagem. Não é uma produção, não é um tutorial, mas não é verdade? Já que construí uma maquiagem, espero ter te inspirado. Esses tons quentes, assim, estão super em alta agora. Se tem a pele mais quente, fica lindo, fica uma coisa assim meio que contraste, abre a cor dos olhos, assim, se tu tem um olho cor de mel, pode te jogar nesses tons aqui que tu vai arrasar, viu? Gurias, gostaram, hein? Acho que eu falei sobre tudo. Quando a gente faz um vídeo assim de primeiras impressões, resenha de muitos produtos, acaba ficando longo mesmo, não tem como, né? E eu sempre tento passar o maior número de informação possível pra vocês, pra que o vídeo valha a pena, pra que o teu tempo aqui seja bem aproveitado. Deixa aqui embaixo o que vocês querem ver aqui no canal, seja tutorial, vídeo de primeiras impressões, quais produtos eu preciso testar pra gente fortalecer a nossa amizade, me conta aqui, tá? Não esquece teu like antes de ir embora, viu? Recado dado. E já faz inscrição caso tu não seja inscrito, só pra não dizer que eu não pedi. Certo? A gente se fala no próximo vídeo, que é muito em breve. Até lá. Tchau!